Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do podeopinar.com.br, do site opiniãomt.com.br. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, é sempre um prazer tê-los aqui neste podcast que está ganhando cada vez maior alcance em todo o estado de Mato Grosso. E hoje o papo é jovem com política, exatamente, né? Já parou para pensar o quanto é importante e quem vai decidir as eleições de 2026? São jovens, exatamente. Hoje eu converso com a Maria Eduarda, que está aqui ao meu lado, o Tiago Lobo, que está aqui à minha frente, e o Gabriel Santana. Eles são jovens do Partido Novo. E você vai descobrir por que é que eles adentraram a política. Sejam bem-vindos, Tiago. Ô, professor, muito obrigado a você que está ouvindo a gente. É uma honra participar aqui, dar o espaço aqui do Partido Novo, né? A gente é compatriota de partido, né? O senhor está lá como pré-candidato. A gente fica muito feliz de receber o convite, poder estar aqui. Maria Eduarda, seja bem-vinda ao podeopinar.com.br. Eu estava na expectativa de vocês virem aqui, viu? Oi, boa noite, prazer. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma grande oportunidade estar aqui, falar um pouquinho sobre política, falar um pouco do porquê estamos aqui e porquê todo mundo tem que estar junto. Isso. Só me apresentando, eu sou a Maria Eduarda, sou a presidente do Novo Jovem do Mato Grosso. E é isso. É isso aí. Gabriel, você já chegou aqui dizendo que o Brasil vai ser hexa. Exatamente. Breaking ice, ou seja, quebrando o gelo, né? Exato. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado, professor Haroldo. Para mim é uma grande alegria estar aqui participando desse podcast, conhecer o senhor pessoalmente, vi o senhor muito no Cadeia Nele, Cidade Alerta. Para mim é um prazer de estar aqui conhecendo o senhor e fazendo parte desse podcast, trocando umas ideias, que é o que é política, né? Um conjunto de ideias, estamos aqui compartilhando, aqui interagindo. E creio que esse podcast vai ser muito legal para aqueles que estão nos assistindo, para que também possa fazer parte desse grupo político também, que para muitos acha que é um cenário chato, mas não é bem tranquilo e tenho certeza que vai impactar muitos jovens que estarão nos assistindo. Claro, o objeto da política, né, são as relações. Não se faz política sem diálogo, né? E isso é muito importante. Por mais que a pessoa não goste de política, né, sem ela não existe transformação da sociedade como um todo e, consequentemente, do Estado, do município, né? Tudo isso a gente vai debater hoje aqui no podeopinar.com.br. Mas este programa não seria possível, Tiago, sem os nossos patrocinadores, tá bom? Nós temos alguns patrocinadores, que a primeira é a Fazenda Capão do Angico, localizada no Pantanal Mato Grossense. A Fazenda Capão do Angico é orgulho dos mato-grossenses. Pecuária de elite, fundada há mais de 50 anos, a Estância Capão do Angico é referência nacional na seleção e criação de gado Nelore PO, puro de origem. Um abraço aí ao meu amigo Mário Cândia, tá? Quero também mandar um abraço pro meu amigo William, da Star Proteção Veicular, a maior proteção veicular com maior benefícios do Brasil. Temos também a De Tudo, isso mesmo, a De Tudo Eletroferragens tem tudo em elétrica, hidráulica, acabamento e utilidades para a sua casa ou comércio. De Tudo é referência em ferragens e ferramentas, tudo para a sua construção e reforma. Liga para a Aline, mas liga agora. Se precisar de alguma coisa para sua casa, liga lá no 99806-4793. O melhor queijo do mundo, do Pontal do Marape para o mundo, eu estou falando da queijaria Catani. Do Pontal do Marape, é excelente. Do Pontal do Marape para o mundo. Queijos artesanais de excelência com notoriedade nacional e internacional. Fale lá com a Sandra no 9664-6472. Achei Voos, quer viajar bem? Ligue, entre em contato com acheivoos.com.br. Toda a iluminação, todo o projeto do podeopinar.com.br, do nosso podcast, foi feito pelo Keidson Barcelos, da Quadro a Quadro, uma produtora que produz vídeos, né? Você quer fazer um documentário para sua empresa, é só você entrar em contato com a Quadra Quadro, que é aquefilmes.com.br, tá bom? E o sorriso, que abre portas, é claro que eu estou falando da Carolina, isso, lá da Carolina, da Crowley Odontologia, né? É a oportunidade que você tem de ter um sorriso bonito, de abrir portas e poder ter e fazer bons negócios, tá bom? Da Crowley Odontologia também é uma parceira aqui do podeopinar.com.br. Olha,
Você viu esse pontinho vermelho aqui no meio já, né? Já vi, tô Vocês já imaginaram que ansioso seja já. isso aí ou não? Hã? Você é de Todo ganhar um mundo prêmio? que vem aqui morre de medo disso aí. Parece o bate o regaça. É quase isso. Isso aí é o nosso pinga-fogo. É, o pinga-fogo. O pinga-fogo é o seguinte. Quando, eu vou perguntar para vocês aí, o pinga-fogo, né? Quando a ação do governo, né? A ação governamental, do político, é uma ação positiva, inteligente, na visão de vocês, né? Você vai dizer que o cara é digoreste. Digoreste, no linguajar cuiabano, é o cara inteligente, o cara que, né, realmente é acima da média, né? Agora, se o cara for bobó cheira-cheira, entendeu? Um cara malandro, um cara que tá tentando tirar onda, oportunista, um homem geleia, tá entendendo? Como diz o Eduardo Bolsonaro, você mete a mão aí e vai explicar por quê. Na sua visão, ele é um homem geleia. Bem tenso. Intenso? Tem pressão, Põe tem intenso pressão. nisso. Os melhores cortes, a inteligência artificial já está nos acompanhando. Ela fica esperando exatamente o pinga-fogo, porque ele tem os melhores resultados do podepinar.com.br. Beleza? Beleza. Beleza. Vambora? Novo jovem aqui vai sair com muito inimigo hoje, então. E amigos também, né? O importante na política, me diga o seguinte, você tem personalidade política? Que eu acompanho, que eu gosto? Personalidade política é o seguinte, é o cara que não cai em contradição política. Não sei se vocês entenderam, né? Me diga um exemplo de cara que caiu em contradição política aqui no estado de Mato Grosso. Caiu numa contradição profunda política. Bom, na minha opinião, uma personalidade que caiu em contradição profunda aqui na política. Eu poderia dizer, na época que o Mauro Mendes e o Emanuel Pinheiro, eles eram muito amigos, e aí brigaram e agora viraram inimigos, mas antes ali andavam lado a lado. Eu acho que isso é uma baita contradição, sendo que... O que vocês acham, por exemplo, de um ex-governador, né, dizer, alguns anos atrás, né, que o Lula é um estadista? Você sabe o que é um estadista? Um estadista é um político que se difere de um político medíocre. O estadista é aquele que sofre com a população. Quando tem alguém doente, ele vai lá, acompanha. Winston Churchill, né, foi um grande estadista. Né, tá? É um bom exemplo para todos nós. Sim. Mauro Mendes, alguns anos atrás, disse que o Lula era um estadista. Aí E chega disse em a ser- discurso, né? Hoje ele se diz bolsonarista. Na política, isso é uma grande contradição. Qual que é a sua avaliação com relação a isso? Maria Eduarda. Olha, quando você falou estadista, a única coisa que veio na minha cabeça era o Winston Churchill. Sim. Então eu acho que qualquer comparação de Lula com Winston Churchill já é meio... Impossível, né? já é meio impossível. Bom, não tem nem como, sabe, ficar... como eu explico isso? É uma coisa muito básica, assim, você apoiar o Lula e depois você se dizer bolsonarista. É uma coisa que não faz nem sentido, assim. É a uma contradição. mudança, assim... Radical demais. 180, né? não tem É a nem- contradição. A contradição é um pecado mortal. Perde na todos os política. argumentos, perde Quer toda um a outro exemplo? credibilidade. Será que você tem outro exemplo aí, Gabriel? Hã? Não. Carlos Fávaro. Já Carlos parou pra pensar? Uhum. Vocês que acompanham a internet, vocês são jovens, acompanham, são nativos digitais, nasceram com a tecnologia, né? Tá ali. Vocês já viram o quanto de vídeo que tem do Carlos Fávaro? Primeiro ele se colocando ao lado do Bolsonaro o tempo todo, né? E depois ele simplesmente abandonando, dizendo, eu nunca traí o Bolsonaro, né? Isso tudo, do ponto de vista político, é uma grande contradição, né? E você acha, Tiago, Gabriel, Maria Eduarda, que isso será o suficiente como leitura para o eleitorado este ano nas eleições de 2026 ou não? Você acha que a gente ainda não tem esse discernimento por parte da sociedade como um todo para separar o joio do trigo, de quem realmente tem personalidade política daquele que não tem? Qual que é a visão de vocês com relação a isso? Eu acho que uma das dificuldades que a gente tem é que o eleitor ele tem uma memória muito curta. Isso que eu ia falar. Então, quando a gente pega o caso do Carlos Fávaro, né? Se eu não me engano, ele foi eleito naquela eleição suplementar, quando a Isso. Selma foi caçada. Você vê ali vários vídeos, eu vi inclusive um edit esses dias, ele lá falando que ele era o candidato do Bolsonaro, e quando vê tem essa mudança, né? Virou ministro, tá ali enficado no palanque do governo Lula. E aí você vê, quando você chega para analisar ali, as pessoas vê algumas entregas, alguns ganhos que teve ali com ele sendo senador e esquece. E acha que isso é suficiente, entendeu? Ah, porque tem serviço prestado. Mas quando vê, o cara é um traíra, um cara que trai os próprios princípios. Então, acho que as pessoas nessa eleição, elas têm que se apegar muito mais naquilo que elas acreditam do que aquilo que fulano deu de retorno, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que fazer essa leitura e conseguir contabilizar melhor.
Porque não é só porque ele veio aqui, mandei uma emenda para asfaltar meu bairro, por exemplo. Mas aí, quando chega lá, o cara fez várias alianças, outras obras ali, enfim, todo o aparelho que ele usou para chegar até ali ser, de certa forma, pode ser usado para outras coisas. Uhum. Gabriel, o que o Novo tem? Você tá com a camisa do Novo aí, bandeirinha do Brasil, Maria Eduarda, presidente do Novo. Jovem, né? O Thiago também, militando aí no Novo. O que vocês enxergaram? O que o Novo tem que os outros partidos não têm? Nós temos mais de 100 partidos no Brasil. Sim. Na sua visão, o que o Novo realmente tem? O que levou você aí para o Novo e militar no Novo, né? Uhum. Bom, o Novo me chamou muita atenção onde nós podemos ver o partido defender a liberdade, a ética, o empreendedorismo também. O que me chama muita atenção no Partido Novo é que nós temos mostrar para os jovens e para todos, tirar um pouco dessa política velha e trazer uma política nova. Ou seja, tirar um pouco daquilo que a gente tem visto no Brasil, muita corrupção, muita lavagem de dinheiro, essas coisas. E o Novo, ele traz exatamente isso, uma nova política, uma nova forma de fazer política, entende? Uhum. Foi isso que eu enxerguei no Novo, que me chamou muita atenção de eu estar hoje participando do Partido Novo. Uhum. Maria Eduarda. Nesse sentido que o Gabriel está falando, o Novo sempre foi com bases no empreendedorismo, liberdade e tudo mais. Eu acho muito interessante justamente falar disso, que é um dos princípios mais importantes do liberalismo, que é o Estado enxuto, que é um partido que abertamente defende isso, que é a diminuição do Estado na nossa vida. Isso. A gente estava lá em Cáceres, por exemplo, no evento, e o Carlos falou, nós somos um partido que não quer expandir assim o Estado, quer diminuir a atuação do Estado na nossa vida. Então, é muito importante isso, que valorize a liberdade das pessoas, liberdade econômica, liberdade das pessoas escolherem para elas, sem depender que o Estado fique colocando legislação, regulamentação, taxas e tudo mais, que é o que mais impacta na vida das pessoas, principalmente no empreendedor, o pequeno empreendedor, enfim. Tiago, nessa visão deles aí, a gente percebe claramente que o Novo, ele propõe algo que hoje a gente não consegue encontrar no governo federal. O governo federal hoje, é uma visão minha, né, respeito qualquer visão contrária, ele quer fazer com que a população mais pobre permaneça cada vez mais pobre, cada vez mais vulnerável e, consequentemente, seja controlada. Não dá a essa população, sabe o quê? A virtude da prosperidade. Sim. O Partido Novo cria essa oportunidade, né, de prosperidade. Não foi exatamente isso que atraiu você nessa visão política para o futuro do país no Novo? Assim, uma das coisas que mais me atraiu para o Partido Novo foi a coerência. Né? Quando a gente analisa a estrutura do partido, né, para quem não sabe, um dos nossos fundadores foi o João Amoedo, que por mais que sendo um dos fundadores do partido, a partir do momento que ele foi para uma via mais progressista, ele foi expulso. Né? No Partido Novo, no Estatuto, ele já proíbe que o partido faça coligação com partidos de esquerda, como PT, PCdoB e outros partidos de direita, como o PL. A gente viu que na eleição municipal passada teve cidade que estava coligando com o PT. Né, que se não fosse um dos deputados estaduais, o deputado Catani, intervir ali, ia ter palanque em cidade que ia ter o PT e o PL junto. Sim. E sem contar tudo que o Novo propõe, por exemplo, do candidato ser ficha limpa. Então, se alguém chega a ter uma condenação ali, ele não pode. A pessoa tem que ter um viés que seja compatível com o partido. Então, um pré-candidato nosso que queira se candidatar tem que fazer uma prova, tem que ter um estudo ali. Pois é, esse ponto é o ponto que mais me chama a atenção no Partido Novo há anos, né? Você vai entender por quê. Tiago, Gabriel, Maria Eduarda. Se o filho de vocês, claro que vocês são jovens, não tem filho ainda, mas enfim, né? Se o filho de vocês passar mal, você leva para quem? Hospital. Você leva para o hospital, para quem atender o seu filho? Um médico. Um médico. Beleza? Um médico, né? Beleza. Mas aí é o seguinte, você quer construir uma casa, né? Você entrega o orçamento da sua casa, você vai botar na mão de quem? De um arquiteto, De um arquiteto, de um engenheiro. Por que algumas pessoas insistem em colocar no cargo de deputado federal,
no cargo de deputado estadual, de governador, de presidente da República, semi-analfabetos e pessoas despreparadas. E Vocês já pararam principalmente nisso? uma pessoa que fala isso, que ele não sabe ler, que é Exatamente. analfabeto. O que leva a essa condição, na visão de vocês, que são jovens, né? Que eu acredito que são, sem dúvida alguma, o presente e o futuro desse país, né? Sim. O que leva uma sociedade como um todo colocar no cargo mais alto de uma nação um cara que confessa e diz com maior naturalidade: nunca li um livro, tenho preguiça. Luiz Inácio Lula da Silva, que não é referência moral e ética para ninguém. Qual é a visão de vocês com relação a isso? Acho que o brasileiro vai muito pela emoção. Não, Ele vota com o estômago ainda, né? Eu tava falando sobre isso esses dias. Deu um presente, assim. Uhum. Por exemplo, um auxílio e tudo mais. Dá um auxílio e sobe as taxas, sobe impostos. A pessoa não está percebendo que ela está pagando pelo próprio auxílio, mas tá me dando. Então tá ótimo. Então, aí gera gratidão. É o assistencialismo profundo, né, Sim. Gabriel? É bem isso. Sim. Eu acho que também o governante é um reflexo da população. Eu acho que por muito tempo o Brasil ele foi para uma decadência não só moral, mas também uma decadência intelectual. Sim. Né? Eu não quero entrar muito nesse assunto, porque senão começa a falar que o pessoal do Novo é meio fresco. Mas assim, a gente tem essa visão. As pessoas antigamente não se preocupavam com política. Tem uma das primeiras eleições que eu acho que foi, não vou lembrar qual, mas acho que foi pós-redemocratização. Que assim, não teve nem, acho que 10 milhões de eleitores direito. Um país que já era continental. Então era um pessoal que não tinha esse interesse. E aí as coisas foram levando, e quando a gente analisa, né, a política nossa do governo federal nos últimos 20 anos, a gente vê que tem uma recorrência de histórias se repetindo. Então, vamos supor, hoje a gente tem um partido em auge. Daqui 20 anos atrás era, sei lá, acho que era o PSDB. A FHC tinha sido reeleito em primeiro turno. Você vê ali as pessoas, elas conheciam as pessoas superficialmente, não buscavam ali se aprofundar, e aí ficava repetindo, aí depois veio Lula, aí aquela conversinha superficial, porque a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ok, Lula foi eleito. E aí no final começou a explodir escândalo de corrupção, então assim, as pessoas elas não se aprofundavam muito por política. Sempre falam e comentam que o eleitor ainda, boa parte dos eleitores ainda no Brasil, são eleitores que votam com o estômago. Né? São torcedores. Da mesma forma que ele torce para o candidato dele, ele torce para o time de futebol dele do coração. Né? Para a gente mudar isso, é muito importante que nós melhoremos, sobretudo, a formação cidadã, a formação política desse aluno. Né? Então, outro dia me perguntaram assim: professor, qual que é o melhor caminho para o Brasil? O melhor caminho é a educação. Se você olhar para os países que se desenvolveram, todos eles se desenvolveram porque melhoraram a qualidade da pessoa, do cidadão. Se hoje nós temos, por exemplo, um problema de pessoas que cometem queimadas urbanas, é falta do quê? Educação ambiental. Né? Se ele avança no trânsito, né? Acelera, anda em altíssima velocidade, dirige embriagado, é falta do quê? Educação no trânsito. Tá vendo? Então, tudo é educação. Mas por que a gente patina nisso ainda? Por que o nosso país ainda não consegue alcançar exatamente um nível de educação que leve a essa consciência coletiva? Na sua visão, na visão de vocês, o que precisa melhorar em nosso país? Essa questão da formação política é uma proposta do Novo Jovem. No Instituto Libertas, né? Tem o Instituto Libertas, isso. E tem a proposta de formação dos jovens na política, no empreendedorismo, na liderança financeiro, né? Mercado financeiro, essas coisas. A gente... eu me formei na pandemia no ensino médio, e a gente vê que acaba sendo uma massa de manobra. Essa questão da formação das pessoas. Sim. As crianças, eu falo da pandemia porque foi um momento que marcou muito a educação. Todos os países do mundo fizeram o possível para correr, para voltar à educação, fizeram
fizeram escolas, assim, em tendas para as crianças poderem estudar, não perderem aula. E aqui no Brasil, a gente passou anos sem as crianças voltarem para... Você terminou o ensino médio agora? Eu terminei em 2021. Terminou também o ensino médio? Terminei. Terminou o ensino médio. Uhum. Vou fazer uma dinâmica com vocês aqui, rapidinho. Tá bom. Rapidinho. Tudo bem? Vamos lá. O que significa TCU? Tribunal de Contas da União. Tudo bem? Uhum. O que significa TCE? Tribunal Superior Eleitoral. TCE. Ah, tá. Tribunal de Contas do Estado. Desculpa. Tribunal. Qual a função de um senador da República? Bom, praticamente a mesma dos deputados. Tranquilo, tá? Sim. Eu tô fazendo isso... É mesmo né? dos deputados. Por que existe eleição para senador de 8 anos? De 8 em 8 anos? Senadores que têm eleição por 8 anos, né? E outro de 4 anos. Por que um senador é de 8 anos e outro é de 4 anos? Não. É um mandato de... Um mandato de 8 Em troca, um... ou de 4. Uhum. Né? Por que um é de 8 e outro é de 4? Né? Olha que coisa interessante. Uhum. Olha que coisa interessante. Né? Calma, que de cada 10 jovens no Brasil, 8 não sabem. Eu estou fazendo essa dinâmica aqui exatamente para vocês entenderem, né, o quanto é importante a formação política, a formação cidadã. Como é que um jovem de 16 anos de idade, 17 anos de idade, vota para deputado federal, deputado estadual, para vereador, para governador, para presidente da República, e não sabe a função de um presidente da República, cara? Se você perguntar quem que é o ministro da Educação, o cara não sabe. Qual que é a diferença? Aonde que eu iria chegar? Se você perguntar para uma criança, um adolescente de 12 anos na Finlândia, qual o papel do deputado federal, ele vai te dar uma aula. Porque lá, e essa é a minha intenção como pré-candidato a deputado federal, eles instituíram a disciplina de governo. Eles estudam atuações de governo no ensino fundamental, no ensino básico ali, no ensino médio. Entendeu? Quer dizer, é isso que você está dizendo. A grade curricular, ela precisa acompanhar a sociedade como um todo. Então, os alunos hoje não estão aprendendo. Sabe? Eles estão ali, sabe, tentando aprender alguma coisa. Então, vocês que estão diretamente ligados à política, olha o quanto é importante o Instituto Libertas, né? Sim. E por que o Novo é um partido diferente? Porque ele pensa no futuro da sociedade, que são vocês que fazem a diferença. Estão entendendo? Então, isso tudo é muito importante, né? Porque vai fazer com que o nosso país seja um país melhor, né? Do ponto de vista educacional. Concorda? Sim. Sim. Né? E não é interessante isso? Sim, Né? certeza. muito interessante. Né? Eu acho que uma coisa para acrescentar é que aqui no Brasil a gente gasta muito mais na pós-graduação do que no ensino básico. Exatamente. E aí, ali quando o cidadão está sendo formado, que é ali no seu ensino fundamental, ensino Ali médio, que molda o cara, entendeu? não tem recurso suficiente, não tem Isso. material suficiente, né? Não tem grade Exatamente. curricular. Aí quando vê, investe tudo na faculdade, que é muito importante, né? Sim. Mas aí chega lá, a pessoa não está formada como cidadão. Chega muitas vezes sendo analfabeto. E também nem... Olha, é que eu me formei também recentemente. A gente vê os alunos entrando e nem o conhecimento básico tá tendo. Eu falo porque eu fiz engenharia, sou engenheira, e eu tinha matemática básica. Na universidade era matéria obrigatória. Só que, você pensa, cálculo 1, assim, um basiquinho para o cálculo 1. Não, era sendo cosseno e tangente. É uma coisa que... É do ensino médio, que né? precisa desse conhecimento para você entrar na universidade. Então, sabe, e eram coisas bem... E não é nem o conteúdo em si, é o pensar. Tudo bem explicar, ninguém é obrigado a saber eternamente essas coisas, né? Tudo bem. Mas o que me chocava é que ensina e não entende. Só muda os números, mas não entende. Porque o processo de pensar que já não está mais funcionando. Tem algum erro de uma ponta a outra, não está chegando a informação. Sim. E você não acha, com base no que ela falou, Gabriel, você não acha que a inteligência artificial pode emburrecer a sociedade? Qual que é a sua visão, a sua opinião com relação à IA? Pode emburrecer, mas também pode ajudar muito. Em que sentido? Vamos lá. No que sentido, assim, nessa que pesquisa, né? Porque facilita ali aquele acesso A inteligência coletiva, né? Exato. Corroborativa, né? Exato. Você, por exemplo, pode ali utilizar a inteligência artificial para pesquisar a função de um senador. Ela pode te ajudar acerca disso, porém ela vai emburrecer
um jovem ou outra pessoa, porque vai perder aquela vontade de querer estudar, ali vai se preparar para uma prova, não tem mais aquele estudo intenso, tudo vai só jogar ali na inteligência artificial, vai ficar dependente da inteligência artificial. Então eu vejo assim, que pode ajudar na sua pesquisa, pode ajudar para o ensino, para a busca de alguma solução, mas também pode prejudicar em algumas situações. Tiago, hoje o Partido Novo, o Jovem, ele está presente em quantos municípios? Qual que é o quantitativo de jovens hoje ligado exatamente ao Partido Jovem? Qual o tamanho desse universo hoje? Isso eu vou deixar para a nossa presidente responder. Você vê que é um homem gentil e inteligente, né? Eu tava... Você está em que área? Está na diretoria do Jovem? Tô. Então. Na verdade, mais ou menos. É que assim, eu sou presidente do núcleo municipal de Cuiabá normal. Pronto. O Gabriel... De Cuiabá, presidente municipal de Cuiabá. Cuiabá Jovem também. Novo E Jovem de ela está como Cuiabá. presidente. Isso, isso. do estadual. estado. Olha, nós temos hoje... Tem algumas diferenças que foi da última vez que eu vi a atualização, mas nós tínhamos filiados e refiliados 260, se eu não me engano, e tem mais, se somar tudo, vai dar uns 500 e poucos, porque tem algumas pessoas que fizeram cadastro, erraram o telefone, erraram questão assim, coloca uma opção errada, aí vai dando um erro, mas nós temos muitos jovens. As cidades, eu não tenho... O levantamento ainda. Eu tenho, só que eu não olhei assim a quantidade. Se eu não me engano, tá por volta assim de 25, 30. Alguma cidade como Alta Floresta, Diamantina, Vocês têm núcleo, Isso. aqui em Cuiabá, por exemplo, em Barra do Garça, já vou falar, Barra do Garça também temos. Em alguns municípios nós já temos Sorriso, já temos alguns diretórios, núcleos também. Também. Cáceres, temos em Cáceres também um núcleo. Jovens também que estão participando, estão convidando outros jovens para fazer parte do Novo Jovem. Então, O que você fala pro cara quando você vai convidar o cara para vir do Novo? Olha, eu apresento. O que você fala? Eu quero saber. Quero saber. Pra mim, Um chopp sem imposto. Uma estratégia fundamental é o chopp sem imposto. Você já foi no chopp sem imposto? O chopp sem imposto eu já fui. Muito bom. Boa. Dificilmente Uma coisa que aconteceu agora recentemente foi um futebol que a gente foi junto com o PL. Então tem aquele jovem que talvez gosta de jogar uma bola e aí depois do futebol nós assamos uma carne ali, fizemos uma confraternização entre a gente para nós conversarmos sobre política. Entendi. E nós vamos aproximando aquele jovem que não tem um conhecimento sobre política, não se interessa. Aí você ali conversando de uma forma mais animada, descontraída. Exatamente. A pessoa vai se interessando, vai se aproximando. Por exemplo, igual foi do Chopp Sem Imposto. Tinha muitas pessoas ali que não gostavam de política quando participou do Chopp Sem Imposto, entendeu um pouco do significado dos impostos hoje no Brasil, acabou se interessando e faz parte conosco porque também. pagar metade do valor no chopp, né? Todo mundo quer, enfim, é a oportunidade que você tem de dialogar, de mostrar que é o partido. E entendemos também que a juventude, quando ela entra na política, não é somente para ocupar um espaço, mas também para mudar um pouco da cultura brasileira na política. Nós podemos observar, eu sou cristão, grandes líderes na Bíblia, como José, ele não se exaltou da grandeza que ele teve quando ele estava no poder, mas existe um processo, ele passou por um processo para até chegar naquele local, para chegar na onde ele chegou. Então, ou seja, um líder, ele não se vangloria, não se exalta quando está no poder. Isso. Mas do processo em que ele passou para que as pessoas se desfrutem da liberdade, do respeito e da dignidade. Tiago, Gabriel, Maria Eduarda, certamente, eu avalio muito como professor, né? Assim, o perfil da pessoa, a maneira com que ela fala, a maneira com que ela se expressa, né? Imediatamente eu consigo fazer uma leitura, né, dela. Diz pra mim, Tiago, Gabriel e Maria Eduarda, quem que é alguém que é referência na política pra vocês? Você fala assim, cara, eu olho pra esse cara aqui, não é que eu quero ser igual a ele, mas ele é uma referência política pra mim. Pode ser internacional, pode ser nacional, no Brasil. Fica à vontade, Tiago. Eu vou pedir para cada um para poder... Eu acho que dentro do Partido Novo a gente tem inúmeras referências. Eu tenho as minhas referências nacionais e estaduais.
mas acho que a nossa referência maior, assim, é o Marcelo Van Hatten e o Zema. Assim, o trabalho que o Marcelo fez na Câmara e o que o Zema fez ali no estado de Minas Gerais é algo totalmente absurdo, né? O Marcelo Van Hatten, por exemplo, ele foi um dos que mais brigou ali sobre aquela eleição para presidência da Câmara ali, vislumbrando o que podia acontecer, tudo que o Brasil vem vendo, pautas importantes sendo arquivadas ou sendo votadas e pautadas de qualquer jeito. E o Zema, quando fez ali no estado de Minas Gerais, pegou um estado totalmente quebrado, segurança pública lá embaixo e com alunos do sistema educacional médio comendo farinha com água de merenda escolar, e fez a mudança e colocou o estado em outro patamar. E aqui no estado, né, eu não podia deixar de falar, a gente tem o presidente Rafael Iacovatti e o Carlos Ferraz, o Marcelo Porto Carreira, assim, que a gente que está ali dia a dia no partido, falar com eles, conversar, fazer política com eles, assim, a gente é aprende, sensacional. né? Com o Carlos Ferraz, com o Marcelo, a gente realmente, a Noeli, a gente aprende muito, né? E essa convivência de vocês lá é muito importante para o crescimento político de vocês, né? Eu já disse isso algumas vezes. Eles estarão aqui, viu? Eu quero lembrar você que a diretoria do Partido Novo aqui no estado do Mato Grosso, o Carlos Ferraz, o Marcelo, o Carreira, a Noeli, estarão aqui comigo aqui, nesta bancada aqui, para debater o partido, o futuro do estado do Mato Grosso, enfim, temas relevantes e importantes. Que bom que você tem todas essas boas referências, né? E você, Gabriel? Eu, na verdade, assim, eu vim de um berço político, né? Meu avô foi prefeito em Acorizal, minha avó foi a primeira vereadora mulher lá em Jangada. Eu sou nascido e criado lá em Jangada, no município de Jangada. Eu vim para Cuiabá em 2020 e vim morar com o meu tio, José de Campos Figueiredo, conhecido como Chique Chique, foi vereador daqui de Cuiabá. Conheço. Foi vereador, seu tio? Foi meu tio, infelizmente partiu para a eternidade, mas eu aprendi muito com ele, assim, quando comecei a seguir essa vida política, né, trabalhando. Meu pai foi pré-candidato, aprendi muito com meu pai durante a campanha eleitoral. Também uma pessoa que eu admiro aqui dentro do estado de Mato Grosso é o deputado Eliseu Nascimento. Por ser um homem da segurança pública, eu sou filho de militar, então, assim, eu vejo que é um homem que luta, briga pela tropa, pela polícia militar. É um homem que eu admiro, é um homem simples, honesto, muito gente boa, trabalho com ele. E também no cenário nacional, uma pessoa que eu admiro pela quantidade de seguidores que tem é o Guilherme Guilter, por ser um jovem vereador de Curitiba. É uma pessoa que quando entrei no Partido Novo, admirei pela sua forma dele fazer política, né? Por ser muito jovem e tá ali no mundo político ali. E a Maria Eduarda? Olha pra quem? Fala assim, cara, esse cara aqui é o cara. Hã? Eu não gosto muito, assim, de colocar gente lá em cima. O Thiago falou muito bem dessas pessoas que são muito importantes, assim, no partido, né? O Marcelo Van Hatten, enfim, que marcaram muito o Brasil. Mas o que eu gosto, assim, que eu acompanho há muito tempo e que eu acho uma referência para a América Latina, que todo mundo deveria... ele fez, assim, um manual do que fazer num país. Igual Maquiavel, fez um manual. Exato, Maquiavel fez manual. Que foi o Najib Bukele, de El Salvador. Sim, transformação gigante, né, em Salvador. Não tem, assim, não tem nem como explicar o que esse homem fez no país. Impressionante. Transformou o país do mais perigoso do mundo, que eu lembro de ser... Quando eu era pequena, eu assistia canal de curiosidades, essas coisas. Eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Eu lembro que eu assisti um vídeo das prisões a prisão mais perigosa do mundo. Eu já assisti. Eu adoro documentário. Exato. Tem um Netflix, não sei se você conhece. É um cara interessante. É um cara que ele foi preso. Ele foi preso por 10 anos pela justiça americana. Tá? Só que aí, depois de 10 anos, a justiça chegou à conclusão que ele era inocente. Nossa. Ele foi indenizado, recebeu mais de $1 milhão, né? Aí ele começou a pegar esse dinheiro, né? E ele começou a produzir esses documentários, né? Mostrando as piores prisões do mundo. Só que ele vai na prisão e entra como preso. Caramba. E ele passa tudo que um preso passa, tudo filmado, cara. Entendeu? Nossa. Dentro das prisões. Então, assim, aí pega a prisão,
em Rondônia, por exemplo, que no Brasil aparece lá, né? Na Polônia, entendeu? Cara, a prisão na Polônia, em Varsóvia, é uma coisa impressionante, cara, entendeu? O cara, por exemplo, aqui nós temos casos de cara que cometeu duplo homicídio, que até hoje, né, nem resolveram o julgamento dele, né? Enfim, né? O Brasil tá aí solto. Tá solto não, ele tá preso, mas ainda tá para julgamento ainda, né? Uma coisa que deveria ter acontecido há muitos anos, né? Mas enfim, lá se o cara cometeu um crime como esse, entendeu? Ele vai pra cadeia na mesma hora. E é o seguinte, na primeira semana que ele tá lá, Maria Eduarda, se ele tiver já um comportamento suicida, você sabe o que eles fazem? Eles colocam um capacete na cabeça do cara. O cara não se matar. Com som. A hora que começa a querer ficar doido, eles aumentam o som pro cara parar, entendeu? Cara. O quarto dele é uma suíte. Tem tudo no quarto dele. Entendeu? Só que ele vai apodrecer na cadeia. Prisão perpétua. É uma coisa impressionante. Né? Impressionante mesmo. Mas, enfim. Pretensões políticas. Dizem que ninguém entra na política para não ter pretensão política. Podemos esperar o Thiago, candidato a vereador pelo Novo, o Gabriel, ou a Maria Eduarda, nas próximas eleições? Cara, essa é uma conversa que a gente teve recentemente lá no partido. Você até se empolgou, respirou fundo para falar. Não, pelo contrário, assim. Aqui na nossa diretoria da juventude, a gente é acho que das únicas diretorias que a gente não tem tanta pretensão política assim. Né? A gente conversou, o Gabriel, ele é natural de Jangada, assim, a gente até já falou, e aí, cara, você tem que ser prefeito de Jangada, vamos lá. Mas ele não quis, eu também não tenho pretensão de sair nada, Maria Eduarda também não tem, porque a gente acha que é muito importante esse trabalho de base, tá ali o trabalho no partido. E uma coisa interessante no Partido Novo, professor, é que a gente, quando a gente é dirigente partidário, a gente não pode sair candidato. Porque tem muito partido que o cara é presidente municipal ou presidente estadual. Certa, né? É um conflito de interesse. O cara vai lá, ele pode controlar o fundão eleitoral, aí o presidente municipal sai para o vereador, aí vai lá e come todo o dinheiro do fundão eleitoral para ele, mete na campanha dele, dá uma mixaria para os outros, e, enfim. Então isso está errado. E o Novo, ele tem essa proposta. Então, por exemplo, se a gente fosse sair candidato a essa eleição, por exemplo, a gente teria que se desligar da juventude 6 meses antes. Então, assim, é uma burocracia, mas é uma burocracia boa. Porque blinda da gente usar a estrutura do partido para benefício próprio. Sim. Perfeito. Olha, daqui a pouquinho a gente vai pro Pinga Fogo. Calma, que daqui a pouquinho a gente vai pro Pinga Fogo, né? É bastante polêmico o Pinga Fogo. Mas antes disso, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre um momento que aconteceu no Brasil, né? Eu fiz essa mesma pergunta pro Ananias, fiz uma pergunta pro Catani, fiz a pergunta pro Galvão, enfim, né? Pré-candidatos estiveram aqui e eles responderam, né? Maria Eduarda, o que você achou do comportamento do Zema com relação ao Flávio Bolsonaro? Tópico sensível. É sensível, mas aí que tá. Lembra da personalidade política? Sim. Né? Você acha que ele precipitou, Thiago? Você acha que ele precipitou, Gabriel, Maria Eduarda? Você acha que ele pisou na bola com relação àquela fala dele do Flávio Bolsonaro? Precipitou ou não? Vai, fala aí. Antes, o senhor já respondeu essa pergunta em algum outro episódio? Que eu já respondi? O que o senhor achou? Eu achei que ele precipitou e muito. Ele errou e errou feio. Você acha que ele errou feio? Muito. Ó, a gente tem uma visão um pouquinho diferente sobre isso. É que esse assunto já foi muito debatido no nosso grupo. Eu sei disso, é por isso que eu tô provocando vocês para poder ouvi-los. Vamos lá. Eu acredito que existia, né, uma remota possibilidade, né, as pessoas... Existia assim, não tô falando o nome do partido, mas existia na mídia a possibilidade de uma coligação. Existia? Não existe mais? Não sei, aí eu pré-candidato. Eu tô falando da minha opinião. Você acha que existe a possibilidade ainda do Zema ser vice do Flávio Bolsonaro diante do atual cenário ou não? Eu prefiro o contrário. contrário. Qual é a sua opinião? Ou o contrário? Eu prefiro o contrário. Ao contrário? Zema presidente, Flávio vice. Você? Exato. Também sou assim. Também assim? Não, eu quero ele longe da nossa chapa. Não, mas é que se for pra ter uma coligação, Mas não eu existe prefiro... uma coligação entre PL e Novo? Como é isso? Não, assim, existe os novos estados, estaduais e existe o novo nacional. Né? A gente vai saber se tiver alguma coligação na convenção, quando isso é divulgado. Mas assim, voltando ao assunto principal, que é do Zema. Eu acredito que o Zema chegou até onde chegou, de sair um cara que estava ali em quinto nas pesquisas em 2018, lá em Minas Gerais, para ser governador,
por uma forma, por aquela questão, personalidade. É um cara que tem um discurso e ele não mudou. E eu acho, na minha opinião, que se depois de tudo o que ele fez, né? Porque o Zema, ele fez uma campanha muito forte contra os intocáveis, muito por causa do Banco Master. Sim, ele chegar e fazer uma vista grossa por uma relação complicada entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Varcaro, eu acho que ele seria, como que é? Bobó cheira-cheira, se ele fizesse isso. Então, na nossa opinião, é isso. É obviamente que política não dá pra você agradar dos lados. Claro. A partir do momento que ele se posiciona, ele vai se queimar com um lado. E se queimou, né? Muitos parlamentares do PL queriam que rompesse as relações. Sim, dentro do próprio Novo criou uma situação bastante desconfortável, não é Sim, Sim, sim. Foi que ele aproveitou do momento, né? Também naquela briga política que nós vemos vários cenários acontecendo. Nós podemos também observar agora, recentemente, o vídeo da Michelle e o Flávio respondendo. Então você vê também no PL tá tendo esse desentendimento entre eles. E na nacional e no estadual também, que virou, né, um angu de caroço aqui em Mato Grosso, essa questão toda. Metade do PL dividido, metade com o Hélito, outra metade brigando com o Hélito. Não, e é normal, porque política é assim, né, professor? Sim. Mas voltando assim ao assunto do Zema. Ter esse distanciamento acabou sendo natural. Eu acredito que ele não foi precipitado, até porque ele teve que se posicionar. Porque pra bater no Gilmar Mendes, pra bater no Dias Toffoli, pra bater no Alexandre de Moraes, Tigrão, mas no amiguinho dele ele vai ser o quê? Um gatinho? Eu acho que não consolidou a imagem dele, né? Eu sinto assim. Que... Vocês comungam da mesma ideia? Sim. Aí, assim, me diz assim, Maria Eduarda, vou pegar você pra... Maria Eduarda, você é presidente tem que ter pergunta mais difícil. Que a pessoa não aguenta. A direita do Flávio é diferente da direita do Zema? Sim. Em que sentido? Olha, vou escolher muito bem as minhas palavras. Mas o programa, ele vai aquecendo pra chegar aqui, né? Olha, o que eu vejo. O Flávio só tá saindo por causa do sobrenome dele. Sim. Não vejo outro motivo para ele estar saindo se não fosse o sobrenome dele. Porque tem candidatos melhores dentro do PL. Com certeza. Quem? Tá, não dentro Agora não vem o nome. Não, dentro do PL não, mas assim, uma chapa, eu acho que Tarcísio, Michele, teria sido o Tarcísio acho que seria Brasil. um pouco difícil sair pelo trabalho que ele está fazendo em São Paulo, né? Então, mas dava para montar uma... Eu acho que dá para montar... Que eu não gosto muito dele, né? Então dá pra achar um nome melhor. Enfim. Assim, o Flávio, em comparação com o Zema, o que mais me afasta do Flávio, assim, de eu falar, cara, eu não admiro o Flávio por causa disso, foi quando o pai dele era presidente da República e houve aqueles escândalos da família Bolsonaro, de rachadinha, que estavam roubando. Então, da família não, né? Dele. Dele, especificamente. Então, o que me deixa um pé atrás do Flávio foi esses escândalos. Foi esses escândalos. Que até tem aquela frase que você ouve muito que Bolsonaro perdeu as eleições em 2022 por conta dos filhos dele, que atrapalhou ele. Sim. Então, tipo assim... Do 01, 02, 02. Exato. Eu fico com o pé atrás por causa desses escândalos. Eu acredito, assim, que houve, sim, e o Bolsonaro entrou em um acordo com o STF para meio que tampar esses escândalos, para... esconder. Pedir as investigações. Exato. Então, eu fico com o pé atrás por causa disso. E como você perguntou, assim, são duas direitas, a minha visão é que as pessoas que estão com Zema, com o Novo, elas estão vendo uma nova política. Elas querem tirar o que não tá dando certo, jogar tudo fora e começar uma nova política. E já as pessoas que estão mais no Flávio e tudo mais, ou também, assim, não conhecem o Zema, a gente entende que também tem pessoas que não olham muito além de Lula e Bolsonaro. Mas muitos vivem da lembrança do Bolsonaro, não é do Flávio em si, vivem da lembrança. Então, é essa a diferença que eu vejo, principalmente. O Partido Novo tem um pré-candidato ao governo do Estado, Marcelo Maluf. Sim. Né? Na visão dos jovens, de vocês, o que é que o Marcelo Maluf tem que os outros não têm? Assim, uma das coisas do ponto de vista político. Sim, ok. Do ponto de vista político, ele não tem experiência política, até porque ele nunca foi um político, mas é aquela coisa que a gente, no Novo, a gente gosta muito, que ele foi um gestor.
Então, ele tem uma vida consolidada, ele tem uma carreira aqui no estado, ele tem uma empresa. Bom, hoje, se você sai na rua, dificilmente você não vê um prédio com a logo São Benedito. Então, realmente. é uma história de sucesso pessoal. E aqui no Novo a gente gosta muito de pegar pessoas que tiveram sucesso pessoal para ter sucesso na área pública. Foi assim com o Zema em Minas Gerais, vai ser assim com o Maluf aqui no estado de Mato Grosso. Uma boa administração, Gabriel? né? Sim. Na sua exemplo, uma boa administração aqui, resumiu o Marcelo Maluf. E também ele não é só um gestor, não era, né, que ele saiu da empresa, Ele tá assim, aposentado, né? passou para os filhos, mas é uma empresa de construção. A área de construção e engenharia é técnica, é enxugar o máximo possível para não ter custos, não ter despesas, acelerar o tempo. Entendi. Então, eu vejo que a política hoje em dia precisa de técnicos, precisa de gente para tirar cabide, tirar interesses, tirar tudo e deixar só o que precisa. E uma pessoa que já tem uma grande empresa, já consolidou seu nome no mundo empresarial, e num setor que já é enxuto, vir para a política, eu acho que é um conjunto assim perfeito. O Pinga Fogo é daqui a pouquinho, mas eu já estou com fome. E aqui é o seguinte, entendeu? Aqui nós temos o patrocínio da Difante Pizzaria, que é a melhor pizza de Cuiabá. É maravilhosa, já chegou aqui, ó. Já chegou. Um abraço ao Fábio Alex, entendeu? O Fábio Alex é um parceiraço nosso lá da Difante, né? Nossa. É só ligar 36000300, você vai comer a melhor pizza de Cuiabá. Um abraço a você, Alex, tá bom? Fábio Alex, tá? E essa pizza do que é? Ele manda pra nós 2, 3, 4 pizzas. Não, olha que coisa que maravilhosa. Pizza de marguerita, tá bom? Eu sempre digo assim, aqui no podeopinar.com.br é mais que um podcast, é uma experiência que os meus convidados, a gente adora receber o pessoal aqui no nosso podcast, viu? É um prazer tê-los aqui com a gente. Pode convidar né? mais vezes. Sim, com certeza. Serão sempre muito bem-vindos, tá bom? Né? Tá bom? Então, olha, para você que está assistindo o Pode Opinar, é só entrar no 36000300, é rapidinho, desentrega, tá quente aqui, tá quentinha a pizza. Eu vou deixar aqui do meu lado, entendeu? Porque daqui a pouquinho a gente vai finalizar e essa pizza já vai com as outras que estão lá. É uma pizza mais gostosa que a outra, né? E tá cheirosa, tá? Passou aqui, ó. Vambora pro Pinga Fogo. WD, prepara a vinhetinha aí do Digoreste, do Bobó Cheira Cheira. Pode soltar a vinheta. Meu amigo, esse é o quadro mais polêmico do podeopinar.com.br. Exatamente, tá? Que é o nosso pinga-fogo, né? Aquela velha história. Se for de Goreste, beleza, ninguém põe a mão, né? Agora, se for Bobó Cheira-Cheira, o cara quer tá aproveitando, o cara sabe que tá com malandragem, é oportunista, é homem geleia, mete a mão aí, tá bom? Ou até mesmo se for uma administração, que seja, que você acha que não é uma administração boa, né? Você mete a mão aí, tá bom? Tá bom. Vocês acham, né, que essa tentativa de aproximação do MDB para dentro do Partido Liberal, né, essa ação é uma ação de Goreste, inteligente por parte da direção do partido, ou tem muita bobó cheira-cheira ali no PL? Vai, Thiago. Olha, é um assunto muito complicado. Ah, não pode falar? Você precisa saber, se é de Goreste ou se é bobó cheira-cheira. De Goreste. Então não precisa botar a mão. Tá. Por quê? Assim, eu acredito... Você aprova a aproximação do MDB para dentro do PL. Nessas eleições, a gente tem um objetivo único, que é tirar a esquerda do poder. E a gente não vai fazer isso do jeito que a gente quer. A gente vai fazer isso do jeito que vai ser necessário. Né? Como o Zema falou, a gente estava até falando sobre esse assunto, dele ter criticado o Flávio. Mas o que ele deixou claro é que segundo turno, se tiver ele lá, ele vai apoiar, independente. É a mesma situação. Eu acho que não dá pra direita, principalmente aqui no estado, a gente ser muito... pensar só... porque a gente tem que pegar um cara só de direita, vamos voltar só no José Medeiros e no Galvão.
a gente não vai ter força para eleger 2. Uhum. Então é mais fácil a gente fazer uma composição, por exemplo, do Senado. Medeiros e Janaína. Janaína é o que a gente quer? Não é. Mas e aí, a gente vai deixar ter espaço para, de repente, um Fávaro da vida vir, um Pedro Tax, um Mauro Mendes, que assim, eu particularmente não gosto. Então, eu acho que essa composição, ela pode ser boa para um objetivo exclusivo, que é tirar coletivo. A esquerda do poder e ali dar uma reforma e diminuir o STF. Gabriel. Qual que é mesmo A pergunta, a aproximação, alguns dirigentes... De Goreste. De Goreste. Né? Exatamente. Alguns dirigentes, né, querem essa aproximação do MDB para com o PL, dando uma vaga para Janaína para o Senado. Isso para você é uma ação politicamente de Goreste ou Bobó Xeraxera? De Goreste. Como o Thiago mesmo disse, o objetivo nosso nessas eleições é tirar a esquerda do poder. Então, ou seja, se colocarmos ali a Janaína como uma senadora, né, não dando lugar ali para um Carlos Fávaro que traiu o Bolsonaro, seria uma boa alternativa. Então, para mim, seria de Goreste. Maria Eduarda. Eu acho que De Goreste? é que eu fiquei no duplo sentido ali, que é de Goreste, é uma política que faz sentido, mas também eles estão se aproveitando, assim, né? como eu disse, não é o ideal. Não é o ideal, eles estão se aproveitando para vir, mas eles vêm com uma base grande, então... Entendi. Haddad na economia do país. De Goreste ou Bobó Xeraxera? Bobó Xeraxera, óbvio. Eu acho que o Haddad na economia é a mesma coisa como o Lula da aula de honestidade, assim, é impossível, né? A gente vê o caos que foi economicamente desses últimos anos, assim, caos no sentido de criação de impostos, né? A gente estava com um recorde a cada 31 dias sem criar imposto. A cada 31 dias ia lá e criava um novo imposto. Então você vê que a sociedade foi muito sugada. Né? Nesse último governo Lula, a destruição da classe média foi assim, totalmente exacerbada. Foi fora do comum. Haddad. Por quê? Bobó Xeraxera. Porque pelo desastre nós vemos na economia no nosso país, né? Nós vemos que o nosso país fechou o ano de 2000 e nós estamos 26, 25 lá embaixo. Então, às vezes que ele não é um ministro preparado para assumir a economia de um país. Maria Eduarda? Bobó Xeraxera, não tem nem dúvida. Tem uma empresa que eu sigo no Instagram que é de internacionalização, de abrir residência fiscal em outros países. E quando o Haddad saiu, eles fizeram um super post falando assim, a gente agradece você pelo toda a propaganda que você fez pra gente, você fez todo mundo bater a meta, vai com Deus, fiquem na paz, vai na sombra. Foi assim, é um resumo do que aconteceu. O cara fez a maior cagada possível. Decisão de Abílio colocar Samanta como deputada estadual, decisão de Mauro Mendes colocar Virgínia Mendes como pré-candidata a deputado federal. Essa história de família o tempo todo na política. Tiago Lobo, a sua opinião. Isso é decisões de Bobó Xeraxera ou decisões de pessoas de Goreste realmente inteligentes? Olha, esse assunto é um pouco complicado, mas eu acredito que é uma situação totalmente Bobó Xeraxera, porque assim, qual que é o critério para aquela pessoa ocupar um cargo público? Né? Até onde eu sei, eu ser casado com uma deputada não me faz eu capaz de ocupar um lugar público. Não pelo fato delas serem mulheres, por exemplo, podia ser o marido de um candidato, de uma candidata, enfim, de um mandatário. Mas o problema é qual que é o critério? Né? Vai lá só para acompanhar o marido em Brasília? Lembra do preparo que eu falei para vocês? Né? Vai por simpatia? Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a escolher melhor os nossos... Gabriel? A gente vai votar. Bem difícil responder. Mas vamos lá. Aqui, assim, é pinga-fogo. Vamos lá. Eu vou... Bobó Xeraxera. Por quê? Porque eu vejo, assim... Já tem um membro da família que tá na política, assim... É desconfiar. Porque que tá colocando outra pessoa ali num outro cargo na... Você acha que é na oportunista? política? Eu acredito que sim. Né? Marília? Também. É o poder pelo poder, né? Sim, Estar é no só poder, permanecer. Né?
saiu acabou seu tempo, vou me manter aqui colocando minha esposa, ou esposo, filho. E por aí vai. Falando em acabar tempo, acabou o tempo. Só que tem a última pergunta, um desafio pros 3. Ó. Aqui, ó. Pode colocar a mão aqui, o que responder primeiro, tá bom? Beleza? A mãozinha aqui, a mãozinha aqui, a mãozinha aqui. Preparados? É o desafio. Eles estão pensando que é algo fácil, mas é algo difícil. Talvez seja difícil. Você fez ensino médio? Fiz. Você também fez ensino médio. E você fez engenharia. Fiz. Talvez fique mais fácil para você. Atenção. Vamos lá? Vamos. 8 vezes 7. 56. 56! Ganhou! Eu não falei que você ia ganhar? Eu que falei era que ia ganhar. Fez engenharia. Aluna de Eu cálculo. tenho que honrar meu Tem que diploma. honrar o seu diploma. Parabéns, viu? Obrigada. 8 vezes 7 não é fácil pra todo mundo, não, menina. Olha, eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, né? Claro, a Difante, que tem essa pizza maravilhosa. A gente vai comer essa pizza agora da Difante, né? No 36000300, tá bom? Um abraço também ao pessoal da Fazenda Capão do Angico, a Star Proteção Veicular, De Tudo Eletroferragens, Queijaria Catânia, Achei Voos, Quadra Quadro, tá bom? E claro, a Crole Odontologia da Carolina, né? Quer ter um sorriso bonito? Procura lá a Carolina, tá bom? Olha, muito obrigado a vocês, Thiago, Gabriel, Maria Eduarda. Foi ótimo, bem legal. E vocês vão voltar aqui, tá bom? Mais pra frente a gente faz um outro, né? Durante a eleição que seja, né? Graças a Deus a gente vai estar podendo fazer o podcast durante toda a eleição, né? E alguém que vocês queiram trazer também pra gente debater política, podem trazer, tá? Sim. O podeopinar.com.br está de portas abertas para vocês, jovens do Novo, tá? Muito obrigado, meu amigo. professor. Obrigado a Foi um você, prazer, tá bom? Obrigado, Gabriel, professor. obrigado a você, tá? Muito obrigada Obrigado por a nos você. receber, por Isso. poder divulgar um pouco do que a gente faz, trazer os jovens. E só para esclarecer, todos os jovens filiados ao Partido Novo podem ser do Novo Jovem. Só estando na faixa etária já é Novo Jovem. Então, entrem lá. E é interessante falar para os jovens que estão Isso. nos assistindo que não faz parte do Partido Novo. Você também pode filiar, possa fazer parte também do Novo Jovem. É somente entrar no site do Novo, do Partido Novo, fazer parte, se filiar, colocar que você é daqui da cidade de Cuiabá, daqui do estado. Nós iremos entrar em contato com você, tá bom? Para que você possa fazer parte do Novo Jovem aqui do estado de Mato Grosso. Você? E siga também nossas redes sociais, Partido Novo MT e novojovem.mt. Lembrando que todo aquele que quer pleitear um cargo eletivo precisa fazer a jornada. Mas isso é assunto para outras entrevistas com o pessoal do Novo, tá bom, gente? Muito obrigado a vocês e até uma outra oportunidade. Tchau, moçada! Tchau. Beleza? Foi bom, professor? Foi ótimo.